Sexta-feira, 7 de agosto de 2015, está entrando no ar, ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo portal da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir uma medida que já virou lei para dificultar, vamos dizer assim, a falsificação e até os desvios de medicamentos. É a chamada rastreabilidade dos medicamentos. Mas isso ainda não entrou em prática. E por que isso está acontecendo? Existe uma proposta para que essa medida seja adiada por mais 10 anos em discussão aqui no Congresso. Você concorda? Você discorda? Nós queremos as suas perguntas, as suas opiniões sobre esse assunto. Você pode ligar para a gente, é de graça, 0800 619 619. 0800 619 619. Você também pode mandar para a gente um e-mail. O nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É uma palavra só, não tem espaço, não tem cedilha, não tem tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. E nós também estamos com o Twitter aberto aqui para ouvir as suas mensagens, né? Para receber as suas mensagens. Você pode escrever uma mensagenzinha para a gente com o nosso nome de usuário, @participaçãopop, tudo junto, uma palavra só, né? Também sem cedilha, sem tio, @participaçãopop. E tudo que você mandar pra gente, a gente vai discutir com os convidados desse programa de hoje. Temos um time de peso aqui. O Marcelo Liebhardt, que é diretor da Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, um grande prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Nós temos também o Sérgio Mena Barreto, representando aqui como presidente executivo a Abrafarma, Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado pelo convite. Então, deixa eu só explicar aqui. A área do Marcelo é mais os laboratórios, né, como as pessoas conhecem, e a sua área, Sérgio, é mais do varejo, ali, né, das drogarias. Isso. Nós também temos aqui um terceiro convidado que vai participar do debate, que se ofereceu até, ele viu que o assunto seria esse, entrou em contato com a nossa produção, falou, eu quero participar desse programa também, e ele veio. Ele está aqui com a gente, o Henrique Tada, que é presidente executivo da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, a ALANAC. Cadê o Henrique? Cadê? Tá aparecendo aí, beleza. Henrique, bem-vindo à Participação Popular. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Maravilha, prazer é nosso estar recebendo você, muito legal quando o pessoal se dispõe assim, a participar. Infelizmente isso não aconteceu com a Anvisa, a nossa produção entrou em contato com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas eles não se dispuseram a participar dessa edição do Participação Popular. Bom, nós também vamos ter as participações de pessoas passando pelo centro de Brasília, como sempre ali com a Carol Siqueira, né, Carol? Isso mesmo, Fabrício, a gente está aqui no centro de Brasília e o que muitas das pessoas que estão passando por aqui, que conversaram com a gente, querem saber é qual é a importância dessa lei tão complicada e também tão controversa. Um exemplo de pessoas que querem saber a importância disso é o seu Alberto, que está aqui comigo. Ele, por exemplo, nos questionou, nos retrucou, falsificam-se remédios no Brasil? Pois é, tem muita gente que não sabe. Não é isso, seu Alberto? O senhor não imaginava que fosse possível um comércio de falsificação de remédios no Brasil? Exatamente. Eu acho uma coisa tão absurda que não me vem à cabeça que as pessoas possam falsificar remédios. O senhor toma remédio todo dia, né? Tomo um remédio controlado assim. E o senhor olha a validade, checa direitinho? Acho que muito raramente eu olho, entendeu? Eu sou uma pessoa de boa fé. E acredito que as pessoas que fabricam remédio, as empresas, não vão fazer esse tipo de coisa. Mas de agora por diante eu vou olhar. Agora, se fosse mais barato, o senhor compraria um remédio na internet ou de um vendedor que não fosse de uma farmácia? Alguém te abordasse, olha, eu tenho esse remédio mais barato, o senhor compraria ou não? Não, eu nunca comprei remédio pela internet. E nem compro ilegalmente. Eu sempre compro com receita, em farmácia, normal. Para ter garantia de qualidade, né? Deveria, né? Já que você está falando isso, eu fico em dúvida agora. Não sei o que vou fazer, acho que vou olhar com mais atenção e perder a minha inocência, vamos dizer assim. Obrigada pela sua participação, senhor Alberto. E aí, Fabrício, vamos esperar o estúdio responder qual é a importância dessa lei para o cidadão que está aqui. Claro, Carol, vamos sim. É interessante porque essa dúvida do Alberto, né? Muita gente tem, realmente é possível falsificar medicamento, né? E talvez
haja até uma inocência, uma desinformação. Agora mesmo a gente recebeu aqui pelo Twitter, Carol, uma mensagem do Rodrigo Klein, se eu não me engano, ele falando que na América Latina cerca de 30% dos medicamentos são falsificados. A gente vai discutir se esse número tá certo, né? E daqui a pouco, na hora que você tiver mais alguém para participar do programa, é só avisar, tá bom? A gente chama você. Antes de nós passarmos para o bate-papo, vamos mandar aqueles abraços, começando por um muito especial para o produtor oficial desse programa, Caio Darcanchi, que está fazendo uma cirurgia provavelmente agora. Ele deve estar saindo da sala de cirurgia, teve que fazer uma operação no ouvido interno. Caio, está toda a equipe torcendo muito aí para dar tudo certo e para você voltar muito em breve aqui para o nosso programa. Um grande abraço para você. No nosso programa sobre economia em transformação do dia 31 de julho, nós tivemos algumas mensagens que não puderam ser discutidas durante o programa. Não houve tempo ali, mas eu quero registrar que nós recebemos, lemos e deixar um abraço aqui também, né, para quem mandou. O João Pedro da Silva, de Campinas, São Paulo. Vanderlei Gonçalves Ferreira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gilson Nadir Alves do Amaral, de São Paulo, capital. Marcos Antônio Ferreira dos Santos, de São José do Rio Preto, São Paulo. E Moisés Sanches Gonçalves, de Salvador, na Bahia. A todos um grande abraço, espero que estejam com a gente nesta edição do Participação Popular, que, como a gente vem dizendo, vai discutir essa proposta, a rastreabilidade dos remédios. Eu vou começar perguntando aqui para o Marcelo Liebhardt, que é diretor da Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Marcelo, rastreabilidade de medicamentos, termo difícil, até complicado de pronunciar. Afinal, o que é isso? Como que funcionaria na parte bem técnica? A gente já vai começar a parte opinativa aqui realmente sobre essa ideia, mas você poderia explicar em termos simples o que é essa rastreabilidade, como que funcionaria? A difícil palavra rastreabilidade, na realidade, é uma coisa bastante simples, é a possibilidade do segmento da caixinha dos medicamentos desde a indústria ao longo de toda a cadeia farmacêutica até a venda ao consumidor. Essa possibilidade se dá com um sistema de rastreabilidade implantado pela Lei 11.903. E como que isso seria feito? Seria por código de barra nas caixinhas ali? Na realidade, se trata de um código diferente do de barras, porque ele consegue armazenar mais informação, por isso se usa um código um quadradinho. O QR Code? É semelhante ao QR Code, a diferença é apenas as características internas dele, como que ele é construído, e permitirá, por exemplo, ao consumidor que tem um smartphone, ter um aplicativo, ler esse quadradinho, saber quem fabricou, aonde que deveria ter sido vendido e se esse medicamento dentro do sistema não foi bloqueado pela ocorrência de algum ilícito, por exemplo, de roubo de cargas. Ou talvez alguma falha de fabricação que tenha sido detectada pelo próprio laboratório. Pelo próprio laboratório, então você tem dois tipos de recolhimento. Um que é o recolhimento voluntário, feito pelo próprio laboratório quando detecta o problema, e outro que, quando a Anvisa detecta, pede para o laboratório recolher esse medicamento. Tá certo. Marcelo Liebhardt, diretor da Interfarma, para quem quiser, para quem estiver acompanhando o nosso programa pela Rádio Câmara, né? Não está vendo, então a gente tem que dizer quem está participando, quem está falando. Sérgio Mena Barreto, presidente executivo da Abrafarma, Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias. Entrando já um pouquinho, talvez, nessa seara opinativa, Sérgio, qual é a importância desse rastreamento, na sua visão, para o brasileiro, né, rastrear os medicamentos, saber toda essa origem? Isso aí é útil ou não é tão útil assim? Muito útil, claro, dá mais segurança ao paciente, dá mais segurança a quem está utilizando o produto. É muito útil para a própria cadeia de farmácias, distribuidores, porque se um caminhão é roubado, como o Marcelo já falou, qual é o problema de um caminhão ser roubado? O problema é que o caminhão a carga vai ficar no sol, vai ficar sob uma temperatura excessiva. O produto que é roubado, ele tem que ser inabilitado para uso, né? Porque ele perde as características físicas dele. Você não sabe como foi conservado, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, o fato de você ter o medicamento é uma mercadoria muito visada hoje. Talvez seja a quarta mercadoria mais roubada em termos de roubo de carga no Brasil. Então, a rastreabilidade vai permitir que aqueles itens sejam bloqueados. Sob o ponto de vista também do consumidor, de ganho para o consumidor, por exemplo, a validade do produto.
vai ser mais fácil ver qual é a validade, né? Hoje você vê a caixinha, tem uma impressão que você quase não consegue enxergar o número do lote ou a validade. Agora, com a leitura com um código, é possível saber. A farmácia, por exemplo, para fazer um levantamento de estoque, não vai precisar contar caixinha por caixinha. Vai poder fazer uma leitura simples, vai poder identificar quantos produtos estão perto de vencer e retirar aquilo da frente do consumidor. Então, é também uma segurança para o usuário do produto. Uhum. Tá certo. Sérgio Mena Barreto, presidente executivo da Abrafarma. Vamos perguntar agora para o Henrique Tada, que está no Salão Verde aqui da Câmara dos Deputados, né? Presidente executivo da Associação de Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, da ALANAC. Henrique, esse rastreamento tem alguma coisa a ver com aquele recolhimento de receita, principalmente aquelas receitas médicas especiais que as pessoas têm que levar para a farmácia para comprar o remédio de tarja preta, aqueles remédios controlados? Tem alguma semelhança com isso ou é uma coisa completamente diferente? Boa noite. O recolhimento de produtos, ele não tem a ver não só com medicamento de tarja preta, mas com qualquer outro medicamento com tarja vermelha ou sem tarja, os MIPs. O recolhimento acontece com os produtos que tenham que ser recolhidos, seja por um defeito de fabricação, uma falta de qualidade que aconteceu, algum problema que teve com o produto, onde isso independe se o produto é de tarja preta, né, ou não. Agora, o que eu falo é que todos os medicamentos recolhidos, né, que as indústrias conseguem fazer isso com grande eficiência. 100% dos produtos farmacêuticos que são recolhidos quando é necessário. Isso pode acontecer por uma iniciativa do laboratório ou por uma determinação da Anvisa. E então a indústria farmacêutica ela faz o recolhimento, né, onde mostra que já existe uma rastreabilidade implementada muito antes de acontecer essa lei, a Lei 11.903. Agora, Henrique, será que, por exemplo, vamos imaginar uma situação de um recall de um determinado medicamento que se descobre, teve um problema de fabricação, alguma coisa assim. Não seria mais fácil rastrear isso se o próprio consumidor poderia lembrar, opa, eu tenho uma caixinha dessa em casa, pegar o smartphone, dar uma lida ali no código de barra, já confere se aquele que está na casa dele ali está fora. E isso não funcionaria melhor, talvez? A questão desse novo mecanismo que a lei vem estabelecer, a indústria farmacêutica ela apoia. Não somos contra, né? A Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais vê isso como um passo evolutivo na questão do sistema de rastreabilidade. Contudo, levando agora para o tema, né, desse programa, que é sobre o projeto de lei, onde define uma expansão no prazo, isso é muito necessário para que todos os elos da cadeia consigam fazer o sistema de rastreabilidade funcional. Não temos como fazer isso somente com a implementação de um elo da cadeia, seja somente a indústria, ou o atacado, ou o varejo, ou mesmo o setor público. Todos os elos têm que estar aparelhados, estruturados para o sistema funcionar. Por isso que temos esse projeto de lei 276, né, em curso. Tá certo. Henrique Tada, presidente da Associação de Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, da ALANAC. Como ele bem lembrou, a gente está fazendo esse programa em torno de um projeto de lei, o projeto 6672 de 2002, que se transformou em lei em 2009, a Lei 11.903 de 2009, e nós temos no telefone do nosso programa a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que foi a relatora desse projeto de lei aqui na Câmara. Deputada, está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo você sim. Boa noite a todos os ouvintes. Bem-vinda ao Participação Popular, deputada Jandira. Queria perguntar para a senhora que... Bom, é um projeto de 2002, quando que ele passou aqui na Câmara, assim, como é que foi relatar esse projeto? Quais foram as opiniões, as discussões que aconteceram em torno dessa proposta, deputada? O projeto da senadora Vanessa Grandim, eu fui a relatora na Câmara, e foi um projeto assim, que teve uma fácil compreensão, porque é um projeto que ele controla o processo de produção e de consumo, como ele é uma prevenção à falsificação de medicamentos.
Então, é importante que a gente valorize o processo legislativo, a decisão, e foi dado um prazo absolutamente razoável, né? Quando a ALANAC, que sempre foi nossa parceira na defesa da indústria nacional, coloca que todos os elos acadêmicos vão funcionar, e há um pedido de mais prazo para isso, me chama a atenção, na verdade, a lei de 2009. Nós já estamos em 2015. Então, assim, o prazo foi dado exatamente para que os elos da cadeia pudessem se estruturar para fazer. Então, é muito ruim que, mais uma vez, a gente estica esse prazo em prejuízo da população e da própria indústria, né? Então, quando a gente propõe a rastreabilidade, o código de barra, é um controle sobre algo que não é mercadoria, é um insumo de saúde, é algo de risco, é algo que tem efeitos colaterais, é a saúde das pessoas que está em jogo. Então, a gente não pode imaginar que uma lei desse tipo possa ir ganhando prazo para ser cumprida, porque isso é um prejuízo, é em detrimento da própria indústria quanto a falsificação do medicamento que ela produz e de uma medicação errada do povo ou da população que precisa. Então, a votação desse projeto foi tranquila no período, né, porque todo mundo entendeu o benefício social do projeto, né? O prazo foi dado com larga tolerância para que, de fato, tudo se estruturasse para realizar. Então, não vejo, assim, esse novo desvio de prazo na verdade, um descumprimento do prazo dado pela lei, o que é muito ruim. Óbvio que você pode analisar as razões desse atraso, as dificuldades, tudo isso a gente pode pensar em indústrias menores, indústrias médias, indústrias grandes, tudo isso pode se pensar. Mas eu quero apenas afirmar que o prazo foi largo, essa lei de 2009. Né? Então, argumentar agora a dificuldade de prazo fica meio fora de prumo. Deputada, essa história me lembra um pouco o que está acontecendo, por exemplo, com a política nacional de resíduos sólidos, que foi discutida durante 18 anos aqui no Congresso Nacional, né? Não foi só na Câmara, no Congresso, e na hora de implementar, os municípios alegaram que não tem como fazer. Por que está acontecendo isso? Essa lei especificamente do rastreamento dos medicamentos já é alvo de um projeto de lei do Senado, do ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, pedindo esse adiamento, estendendo por mais 10 anos o prazo de implantação desse sistema. Como que a senhora vê essa reação? Será que as leis agora no Brasil são feitas para não serem cumpridas, para serem adiadas? Essa é a dificuldade. Se você alarga o prazo toda vez, você cria uma jurisprudência de que nenhum prazo de lei é para ser cumprido, né? Então, se a Anvisa não atuou, se a indústria não se preparou, se teve dificuldade, se a sociedade não controlou, quer dizer, eu sou contra essa punibilidade, mas eu acho que tem que começar a cumprir a punição para o não cumprimento, senão nenhuma lei vai a efeito, entendeu? Essa é a minha preocupação. Se toda lei que dá um largo prazo, quando chega no final do prazo, pede um prazo maior, você acaba não cumprindo lei nenhuma, e isso é muito ruim. A não ser que me convençam de que há uma boa intenção em cumprir, que as dificuldades independeram da indústria ou das estruturas da produção, a gente pode até repensar, mas é muito ruim que todo largo prazo dado ele não seja cumprido, aí você dá mais um prazo. E aí que se dane o efeito da lei, que se dane a população. Então eu acho muito ruim que o tratamento das leis, para que elas não entrem em vigor, seja ficar pedindo prazo e possibilidade de alargamento do seu efeito. Tá bom, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Mesmo com toda a dificuldade, né, que está acompanhando o programa viu, celular às vezes fica falhando, né, e programa, televisão ao vivo tem essas coisas, viu, televisão, rádio ao vivo, comunicação ao vivo em geral tem disso. Mas vamos ver qual é a opinião, porque a gente até agora ouviu a opinião da deputada, é plausível realmente, se há uma lei aprovada, por que ela não é cumprida? Mas é um questionamento nosso e também do Victor Salomão, que pelo Twitter perguntou para a gente, se traz tantos benefícios aos consumidores, por que adiar a legislação? Eu vou passar essa resposta para o Henrique Tada, da ALANAC, que está no Salão Verde. Henrique, começando por você, por que a razão para esse adiamento? Você vê razão nesse adiamento por mais 10 anos aí para a implantação do rastreamento dos remédios ou não? E por que fazer isso? A gente vê muitas razões para acontecer esse adiamento
é necessário porque a indústria, como já coloquei anteriormente, já faz rastreabilidade dos seus produtos. Não é uma novidade só a partir dessa lei que a indústria iniciou a fazer rastreabilidade. Ela já vem fazendo isso, onde acontece o recolhimento de forma muito efetiva. Agora, o prazo é necessário porque desde quando saiu publicado a lei, ocorreu um patinamento onde a regulamentação desta lei ela demorou alguns anos para acontecer, onde foi publicada uma tentativa onde definia a questão de a indústria ter que ter como único fornecedor um selo, onde o setor inteiro apontou inúmeros problemas, né, com esse modelo, e voltou-se atrás, e nisso passaram-se 2 anos. E aí, após a revogação dessas normativas e a publicação do novo regulamento, perdeu-se muito tempo nisso. E além disso, a implantação desse sistema envolve a aquisição de equipamentos de alto custo, de grande monta, onde esses equipamentos são produzidos fora do país, são todos importados, existem poucos fornecedores desses equipamentos. Por isso, o prazo, né, para implementação, a gente pede no modelo que já está em implementação fora do país, em outros países. O modelo norte-americano é baseado de uma maneira bem centrada, bem coerente, em 10 anos também, onde são 4 anos para fazer a serialização pela indústria e 3 anos para a comunicação entre os elos da cadeia e mais 3 anos para o banco de dados. Mas Henrique, aqui houve o prazo, né? Essa lei começou a ser discutida, é um projeto de 2002, que virou lei em 2009, né? Então era para ter, tinha o prazo já de 2012 como o ano para implementação até 2012, e nós já estamos em 2015 e isso ainda não aconteceu, então seria adiar por mais 10 anos ainda. Esse prazo não foi suficiente por quê? Foi por causa dessa questão da regulamentação que você falou. A regulamentação saiu quando? A regulamentação ela saiu em final de 2013, 13 para 14, 15, em 2013, sendo que, como você mesmo observou, a lei de 2009, ocorreu muito tempo, foi gasto, né, para fazer essa regulamentação, onde o primeiro modelo ele foi desconstruído, gastou-se tempo nisso, e aí para fazer um novo modelo, saiu também de uma maneira onde tem aí questões que aí o próprio Sérgio Mena Barreto pode explicar, visto que é um elo da cadeia muito importante, onde identificou-se um grande problema que inviabiliza até o funcionamento nos modelos, né, conforme a resolução da Anvisa que está vigente. Eu vou passar então, Henrique, a pergunta aqui pro Vitor, pro Sérgio Mena Barreto. Vitor é o Vitor Salomão que mandou pra gente a pergunta aqui, tô com o nome dele na cabeça. Sérgio, qual é esse problema que inviabilizou que fosse implementado? Além desse atraso da regulamentação, se foi no final de 2013, também já foi além do prazo previsto na própria lei. Verdade. E o que mais que foi que inviabilizou? Na verdade, Fabrício, está todo mundo aprendendo isso. Não existe rastreabilidade no mundo inteiro, a não ser na Turquia e na Argentina. Na Itália também não? Não. Na Argentina tem 5% dos itens e funciona muito mal. A Turquia realmente conseguiu implantar, levou 7 anos para implantar a rastreabilidade. A Europa está numa discussão parecida, que como o Henrique falou dos Estados Unidos, também prevê 10 anos para implantar. Na verdade, assim, é uma tecnologia nova e implica na mudança de todas as linhas de produção. E tirando a indústria, ou seja, saindo da indústria para o atacado, para o varejo e para toda outra estrutura, nós estamos falando no Brasil em 180 mil locais, como postos de saúde, hospitais públicos, hospitais privados, ou seja, o município, cada um dos 6 mil municípios brasileiros vai ter que ter internet, sistema e equipamento, e instalar um equipamento, instalar uma tecnologia que não utilizam isso ainda. Hoje o posto de saúde não utiliza esse tipo de tecnologia. Mas não podia ser um aplicativo no smartphone? Não, talvez? Não é tão simples, porque a tecnologia, como o Marcelo explicou inicialmente, ela prevê que a caixinha vai ser rastreada até o consumidor final. Não é fácil fechar esse processo. Isso quer dizer, é como se cada caixinha tivesse um chassi de um carro. É exatamente a mesma coisa. De série ali. E essa caixinha vai ter que se comunicar, ou essas informações, à medida que essa caixinha vai transitando, vai ter que se comunicar com bancos de dados. Nós temos no Brasil 4 bilhões de unidades de medicamentos circulando por ano. Se a gente pensar em 4 elos, são 16 bilhões de comunicações que vão ter que ser realizadas. Então, assim, a indústria quer, o atacado quer, o varejo quer, todos nós queremos, o governo quer,
Agora, a gente está encontrando uma dificuldade na implementação. Até hoje não saiu a última tecnologia ou a última instrução da Anvisa necessária para acontecer isso. E tem um ponto grave, muito mais grave que o prazo. É a forma que a gente está fazendo isso no Brasil. Por quê? Gravíssimo. A lei da rastreabilidade, ela foi criada por causa da CPI de medicamentos. Vocês lembram? CPI de medicamentos teve lá em 2000? As indústrias se juntaram para boicotar o medicamento genérico naquela época. Ou seja, foi e aí se instalou uma CPI de medicamentos. Uma das recomendações foi criar a lei da rastreabilidade. A lei da rastreabilidade foi criada e várias recomendações da CPI foi exatamente tirar o poder do fabricante de manipular o mercado, de manipular preço, de não ser mais o dono do médico, de não ser o dono da farmácia, de não influenciar o consumidor. A norma de rastreabilidade que a Anvisa criou leva a gente a voltar a estaca zero. O que foi que a Anvisa disse? Todas essas informações das caixinhas de medicamentos têm que voltar para quem? Para o fabricante. Por que não para a própria Anvisa? Porque a Anvisa, por causa de um modelo que a gente não entendeu por quê, no mundo inteiro a informação está indo para o governo. Na Argentina, vai para a Anvisa da Argentina. Na Turquia, vai para o governo turco. Nos Estados Unidos, vai para o governo americano. Na Europa, FDA, vai para o governo, para os governos locais. No Brasil, se decidiu devolver para a indústria. E a indústria, ao ser dona da prescrição, ou seja, ao influenciar o médico, ao ser dona da maneira como ela vende o medicamento para a farmácia, e no final, se essa rastreabilidade vai chegar até o consumidor, ao ser dona das informações do consumidor e do prescritor, nós estamos dando um poder enorme para um elo da cadeia. É como se a gente, porque ela tivesse um galinheiro e colocasse a raposa para cuidar do galinheiro. Me desculpe a expressão. Então a maneira que nós estamos fazendo no Brasil é um absurdo, é um atentado à sociedade brasileira. Na época que se discute o grande escândalo americano de acesso à informação dos cidadãos, das empresas, a presidente da República do Brasil grampeada, a gente pega a informação, entrega a informação inteira para um elo da cadeia, gente, tem muita coisa errada aí. Então, assim, eu acho que esse tempo de avaliação, de reavaliação, vai servir também para a sociedade brasileira precisa reabrir essa discussão. Essa discussão está mal feita, está mal costurada e nós vamos sofrer com ela se a gente não tiver cuidado agora, antes de implantar. Nós aqui no Participação Popular esperamos estar dando uma contribuição então para a reabertura desse debate, Sérgio. Agora eu vou perguntar para o Marcelo Liebhardt, representando aqui a indústria que você mencionou aí agora, que seria a raposa cuidando do galinheiro. Marcelo, você então representando a indústria farmacêutica aqui tem que falar alguma coisa também. As raposas. Eu já tenho uma opinião bastante diferente, tanto do Henrique quanto do Sérgio em algumas das questões. E eu tenho um sentimento muito grande em relação à postura da deputada Jandira Fegali. Concordo com muitos aspectos do que ela falou. E também acho que uma grande honra ter tido a Lei 11.903 promovida pela senadora, hoje senadora Vanessa Graciotin, na primeira época do seu mandato como deputada. A discussão, como vocês veem, vem desde 2002, não é um tema novo. Só a lei que chegou a ser publicada em 2009. E aí tem diversos aspectos que alguns pontos, tanto do Henrique quanto do Sérgio, eles têm um pouco de verdade e outros que seriam mais discutíveis. Por exemplo, a posição da CPI dos medicamentos, dos laboratórios, foi muito mais em relação à lei de propriedade intelectual, a propriedade, e que a lei de genéricos, como vocês sabem, só aconteceu em 99 e 2000, ou seja, que coincide com a CPI. E o que os laboratórios queriam era que se respeitasse a propriedade intelectual, ou seja, o vencimento das patentes. Com relação à implementação em 10 anos, eu discordo. Por vários motivos. Eu acho que deve ser preservada a Lei 11.903. Inclusive, nós temos compartilhado com parceiros dos diversos elos de que um prazo que nós estimamos que poderia ser de 3 anos
evitaria vários problemas. Primeiro, acabar ou dar uma solução de continuidade ao problema de para com a lei hoje, faz daqui a 10 anos. Isso é uma extensão perigosa, porque leva para um futuro imprevisível, mas num país como o Brasil, interrompe uma lei que estava sendo cumprida, mesmo porque muitas indústrias, tanto nacionais quanto multinacionais. Só tem um problema nisso, só tem um problema nisso. Calma. Só tem um problema nisso. A discussão do prazo é para encobrir o problema da forma. Todo mundo está querendo correr com o prazo para deixar a forma que a Anvisa criou, que é prejudicar o próprio cidadão. Mas esse prazo de 10 anos não é grande demais também, não? Mas eu não sei se é 10, se precisa de 10, porque a proposta que o Marcelo está trazendo é de 5. 3 anos. Perfeitamente. Mas essa casa está discutindo eu isso posso nesse explicar momento, né? por quê. Diga, Marcelo. Porque é o seguinte, a lei, primeiro o projeto de lei, ele tinha um artigo que foi, acho que posteriormente vetado pelo relator, que dava 6 anos para a lei ser implementada antes do prazo dos 10 anos. Então, isso é um despropósito. Posteriormente, ficou 10 anos. Ou seja, quando vocês olham o projeto do senador Humberto Costa, ele diz que esta lei começará a vigorar 6 anos após a sua publicação. Ou seja, aqui o prazo seria de 16 anos. Vai para 2030. Mas já foi modificado na CMA, no Senado. Sim, foi modificado. Já foi modificado na Comissão do Meio Ambiente do Senado. Mas essa era a intenção inicial. Em 2031, eu já estarei muito velhinho para poder até mexer com o smartphone para ler aquele código. Consequentemente, eu vejo que se em 4 anos a indústria pode se habilitar a serializar e mandar para o mercado, e nesse prazo o atacado e o varejo tem tempo para adequar seus sistemas. Mas o problema não é prazo. Porque o problema não é o prazo. Não, mas é bom pontualizar a questão do prazo porque é importante. Não é prazo, o problema não é prazo. E 3 anos para a Anvisa ter acesso a essas informações, nós vamos ter em 6 anos, desde a serialização até a Anvisa ter acesso a esses dados, 24 bilhões de caixinhas no mercado que vão estar com todos os códigos necessários para serem rastreadas, mas que não serão rastreadas. O problema não é prazo. Então, deixa eu só lhe dar um tempinho só, Sérgio, porque o Henrique estava pedindo a palavra lá também. Eu quero só complementar. E isso aqui é apoio ao Sérgio, que a informação não precisa voltar para o detentor do registro. Para os laboratórios. Para os laboratórios. Os laboratórios abrem mão desse poder? Pelo menos todos os que estão vinculados à Interfarma, que representa mais de 50% do mercado farmacêutico, abrem mão porque achamos que eles têm um ponto. A gente não precisa saber onde que estão localizadas todas as caixas. Ainda que a informação que está dentro do sistema não diz nada a respeito a preço e não diz nada respeito a descontos. Tem informação de quem prescreveu? Ainda não. Ainda não, mas vai ter. Mas eles têm um ponto. Do ponto de vista da lei da concorrência, eu acho que merece ser identificado. Eu acho que os laboratórios não têm por que possuir todas essas informações de volta. Que essas informações, sim, têm que estar disponíveis pelo ELO e que tem que estar disponível para a Anvisa quando a Anvisa solicitar. Tem que ser públicas, não? Mais públicas possível. Aí a Anvisa solicita. Eu quero saber onde que estão as caixinhas de números tais, tais e tais. Vai para o laboratório, pergunta para o laboratório, para as redes e para as farmácias. E isso aí é tratado pela Anvisa. Vamos falar da vida real. Eu vou passar para você, mas o Henrique tá levantando a mão lá no Salão Verde, pedindo para falar faz um tempão. Vamos ouvir. Diga lá, Henrique. Eu quero colocar uma coisa que me agradou muito ouvir nesse programa, porque pela primeira vez a gente está vendo a Interfarma, que representa as indústrias multinacionais, laboratórios estrangeiros, de se posicionar que é a favor de estender o prazo, seja numa quantidade de anos, não de acordo com o que está no PL, mas já é um avanço. 3 anos, né? Desde o início, a Interfarma se posicionou contra a extensão de 1 dia do prazo. Então, isso já mostra que todas as demais entidades da indústria farmacêutica,
atacado, varejo, setor público, laboratórios oficiais, necessitam dessa extensão de prazo para poder implementar o sistema. A lei saiu em 2009. Estamos em 2015, já se passou 5 anos, mas não podemos fechar os olhos para a realidade onde a regulamentação demorou para sair e ainda não terminou de sair, conforme colocado pelo Sérgio Mena Barreto. Ainda aguardamos aí a publicação de outras instruções normativas, só por isso já inviabiliza de conseguir cumprir com o prazo, uma vez que a regulamentação não está totalmente publicada e vigente, né, para que as empresas consigam implementar esse sistema. Tá certo, Henrique. Bom, eu quero só lembrar ao nosso ouvinte, ao espectador que está acompanhando o Participação Popular e uma transmissão ao vivo de um quase acordo, quem sabe até o fim do programa, que você também pode mandar para a gente as suas perguntas, as suas opiniões, ligando para 0800 619 619 de graça, mandando e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br, tudo junto, sem cedilha e sem tio, ou mandando para a gente uma mensagem pelo Twitter com o nosso nome de usuário, @participação pop. Continuando o papo aqui... Eu gostaria de responder ao Diga, Henrique, Marcelo. já que mencionou a Interfarma. Sim, pois não. Na realidade, essa posição da Interfarma, eu diria que a Interfarma foi a primeira que propôs esse prazo, extensão de prazo, haja vista as necessidades das outras entidades. E ela foi proposta, inclusive foi comunicada, colocada com o ministro Arthur Chioro. Mesmo porque há uma verdade, tanto no que o Henrique colocou quanto no que o Sérgio colocou, de que as instruções normativas que ainda estão pendentes, algumas estão prontas, mas não foram publicadas, elas são necessárias para que o prazo seja atendido. Por isso que a nossa proposta é, assim que a Anvisa publica a sua última instrução normativa, começa a contar o prazo de 3 anos. Porque nada pode ser feito se não há primeiro uma normatização. Bom, vamos ver, Sérgio Mena Barreto, o que está faltando para a Anvisa fazer Eu isso? estou tão surpreso quanto o Henrique. A posição da Interfarma até 2 dias atrás era mantém o prazo Então de 3 anos. dá um abraço nele aí logo, então. Doe a quem doer. Pronto, e então. porque eles alegavam que estavam prontos, que gastaram 300 milhões de dólares. Gente, não tem nenhum laboratório nacional pronto. Não tem nenhum laboratório da UFOB, Associação de Laboratório Oficial pronto. Mas a gente não tem nenhum informação posto de que já tem alguns ninguém. laboratórios prontos. Mas não tem. Tem alguns poucos. Os mas laboratórios... se a gente for contar de todos, não tem. Toda a estrutura pública não está pronta. E a Interfarma, até 2 dias atrás, representada pelo Marcelo, defendia a manutenção do prazo, ou seja, por que eu considero que o prazo não é um problema? Ó, está sendo Não gravado e está em rede nacional, Olha tá? só. Então o que vocês falarem aqui, Eu vocês vão ter que cumprir tenho depois. direito à tréplica. Não é um Tem, prazo de claro. 3, não é de 5. Eu não estou falando de anos. Eu estou falando, primeiro, nós temos que dizer muita calma nessa hora, discutir a forma. E aí a Interfarma, de novo, chega e diz, a gente realmente não quer mais a informação. Mas enquanto não mudar a RDC da Anvisa, a RDC da Anvisa está me obrigando a mandar a informação ao fabricante. E A RDC é o que é? A RDC é a regulamentação que está abaixo da lei. Porque a lei, Fabrício, a lei é ótima, Sim. mas ela não diz como tem que fazer. Os detalhes. Não né? diz os Não detalhes. cabe à lei fazer os O detalhes. bicho pega no detalhe, que é a maneira como a gente vai aplicar no dia a O dia. Henrique concordou ali. Que é o que a Anvisa vem agora, desde 2013, aprendendo com a gente. A gente tem um comitê trabalhando dentro da Anvisa, o setor regulado, nós todos estamos lá, o Marcelo, eu também. É uma discussão enorme, porque todos nós estamos aprendendo junto, inclusive a própria Anvisa. Isso não era o caso de se tornar uma das consultas públicas que a Anvisa mesmo faz de vez em quando? Quero só lembrar ao nosso espectador e ouvinte que a Anvisa foi convidada a participar desse programa, mas não enviou representante. O que nós estamos sabendo é que a Anvisa, até a própria Anvisa, está repensando esse caso. Ou seja, está numa discussão interna, os diretores da Anvisa. Na verdade, essa provocação da forma foi feita pela minha entidade, pela Abrafarma e mais 2 entidades do atacado, a Abrafarma e a Bradlândia. Nós tivemos que ir para a justiça. Como nas audiências públicas, na discussão interna da Anvisa, não mudava o posicionamento, não, tem que mandar tudo para a indústria, tem que mandar tudo. Nós temos que ir para a justiça. E o CAD... Isso foi quando? Agora em dezembro. Está para sair uma decisão judicial. O CAD já compareceu a reuniões na Anvisa e... Ou seja, é um atentado à concorrência e é um atentado à informação sigilosa do cidadão, o que está colocado até agora. Pois é, essa questão do sigilo é uma coisa que eu queria
levantar em seguida. Passar para o Marcelo aqui rapidão, porque o Henrique já pediu a palavra também, mas para manter o ciclo aqui certinho, o fluxo aqui, diga lá, Marcelo. Na realidade, a proposta, evidentemente, tem um longo tempo que a gente propôs os 3 anos. Mesmo porque isso está documentado, então fica muito fácil de provar. 3 anos a partir de agora seria 3 anos a partir da regulamentação, sim. Porque 90% das nossas associadas estão prontas para entregar os 3 lotes piloto em dezembro de 2015. Mas 3 lotes piloto não é rastreabilidade. Não é. Você tem razão. Mas, e disso não estou falando só das empresas multinacionais, tem empresas nacionais muito sérias também que estão com capacidade de entregar esses 3 lotes piloto. Mas há sim um problema de regulamentação de algumas coisas que estão faltando. E é isso que está impedindo os outros laboratórios? É isso que, em parte, está impedindo outros laboratórios. Ainda que a gente deve concordar de que essa questão da rastreabilidade tem que ser tratada de uma forma muito séria. Ou você começa a trabalhar em prol dela desde o início, ou você, se começar a querer trabalhar na última hora, nenhum prazo será suficiente. Imprimir o código na caixinha não é nada. É a coisa custa caríssimo, porque tem que mudar todas as linhas de produção. Mas é fácil. Impressão o problema é depois. O problema é cada posto de saúde devolver para a indústria do Marcelo tudo que o usuário dela consumiu. Esse é o problema. Eu não quero que mande para cada posto de saúde, cada hospital, inclusive quem consumiu em cada leito, inclusive que médico prescreveu. Esse é o problema. Bom, só para a gente interromper um pouquinho aqui, a Carol Siqueira chamou a gente lá do centro de Brasília. Carol, você está com alguém para entrar nesse debate sobre o rastreamento dos remédios? Tô sim, Fabrício. Estou aqui com o Altair e vamos perguntar para ele o que ele acha de poder, pelo smartphone, saber onde foi feito o medicamento e se ele foi roubado. Você acha isso uma medida boa? Assim, no meu ponto de vista, eu como uma pessoa jovem, eu me acho uma pessoa vulnerável, porque eu utilizo muito a internet para poder fazer compras, principalmente suplementação. Aí o que acontece? Meio que acabamos ficando vulneráveis, na verdade, porque acontecem alterações nessa medicação, que é uma medicação, querendo ou não. E acho importante essa medida para estar evitando complicações futuras, não é? Porque... Você toma também algum tipo de remédio fitoterápico? Não, na verdade não, graças a Deus nunca precisei, mas eu até entendo a situação das pessoas que precisam, até como última alternativa, na verdade, tendo visto o preço, essa crise, não é? Aí eu acredito que seja importante sim, seria uma medida bem interessante na atualidade. Obrigada pela sua participação. E aí eu pergunto para o estúdio, vale para suplemento, que também é regulamentado pela Anvisa? Passar a pergunta para o pessoal aqui. Marcelo, fala aí, pela Interfarm, os laboratórios que fabricam isso também são afetados pela... Na realidade, vale para medicamentos. Para suplemento alimentar? Para suplemento alimentar, ainda não. Mas uma coisa muito importante que foi comentada pelo nosso espectador na rua, pelo Altair, e sim, cuidado com as compras pela internet. As compras pela internet, elas devem ser feitas de locais identificáveis vinculados a farmácias estruturadas como algumas das redes do Sérgio, que tem site, mas é um site legal, com .com.br, porque se estima que 50% dos medicamentos que circulam na internet fora desses sites são ou falsificados ou produtos de roubo de carga. Então, o sistema da... onde entra até a nossa questão que está sendo discutida no programa de hoje. Né? Aí é que o usuário, com seu smartphone, com todo o sistema funcionando, terá a capacidade de detectar que esse medicamento, se foi originário de um roubo de carga, o sistema poderá bloqueá-lo e informar a quem comprou que esse medicamento tem algum ilícito atrás dele. E ele já poderá devolver ao laboratório ou à própria Anvisa para que vai denunciar atrás disso. Verdade. Mas assim, além do site, de não comprar num site que não seja .com.br, também não pode comprar medicamento em feira livre. Também não pode comprar medicamento no meio da rua. Não pode ir para a feira do Paraguai comprar um medicamento, né, gente? Um Viagra, desculpa ter falado a marca, mas... Pode falar, aqui a gente não tem anunciante, você pode falar achando que é verdadeiro e é paraguaio, né? Porque esse negócio da falsificação, por que acontece a falsificação?
porque tem um mercado paralelo aí que não é fiscalizado. A gente tem que cobrar das autoridades também que não seja permitido vender medicamento fora de farmácia, que está lá sendo obrigada a ter o seu profissional farmacêutico, a cumprir toda a legislação, que se compre medicamento em sites legalizados. Então, assim, o fato de a fiscalização no Brasil também ser um pouco tênue faz com que exista. Gente, só existe roubo de carga se tem alguém que compre. É verdade. Só existe roubo de carga se você vai no centro de Recife, todas as banquinhas do centro de Recife vendem as mercadorias roubadas. Então é fácil você localizar onde está a fonte do problema. Deixa eu perguntar aqui em 2013, teve no estado de São Paulo apenas 560 roubos de cargas de medicamentos só. Deixa eu enfiar nessa discussão nossa aqui o Henrique Tada, que está ali no Salão Verde aqui da Câmara dos Deputados, representando os laboratórios farmacêuticos nacionais pela ANAC. Henrique, você já estava querendo falar antes aí, mas para pegar o gancho dessa conversa, você tem alguma coisa a dizer também sobre essa questão dos medicamentos comprados pela internet ou dos suplementos alimentares, como o Altair levantou ali junto à Carol, lá no centro de Brasília? Não, sobre a questão de compra pela internet, concordo plenamente com a observação que o Marcelo colocou, o cuidado que tem que ter diante de sites que não tem o .com.br, que são sites que não têm o controle, não tem como o Brasil coibir o funcionamento desses sites, por isso que eles atuam totalmente de forma ilícita. Mas só para esclarecer aqui, o Henrique, o mercadolivre.com.br também tem lá o .com.br, mas eu acho que vocês querem dizer isso, né? O pessoal que não é um site de uma empresa, né? Mas é assim, simplesmente é um site de anúncios, então seria mais isso, né? Perdão, não queria colocar dúvida sobre o site que chama .com.br, não é isso. Não é só isso. Não, é que quando tem a finalização do BR, é um site brasileiro que aí a polícia, a fiscalização consegue atuar e tirar ele do ar. Agora, quando ele não tem o BR no final, ele fica incapacitado, né, de fazer ou tirar esse site do ar por ser uma coisa fora do país, fica sem jurisdição. Verdade. Agora, o que eu queria comentar é que as indústrias farmacêuticas, conforme o Sérgio colocou, nenhuma ainda implementa rastreabilidade no modelo, né, da lei. O que existe são alguns lotes, né, que estão sendo produzidos e fazendo a rastreabilidade conforme a determinação da norma vigente de 3 lotes pilotos. O prazo termina em dezembro e o esforço que está sendo feito para cumprir esse prazo é muito difícil de cumprir para toda a totalidade dos laboratórios, considerando também que tem que entregar os relatórios completos, onde envolve a participação dos outros elos da cadeia estruturados. É aí que fica difícil fazer o cumprimento dessa norma nesse prazo vigente. Mas, Henrique, olha só, a gente já viu aqui o Marcelo falando pela Interfarma, trouxe aqui a ideia de que as informações podem ficar públicas, as informações de rastreamento não ficariam com os laboratórios, e sim com a Anvisa, ou até um banco livre público mesmo, né, em todos os sentidos, e esse prazo de 3 anos. Isso aí seria suficiente para um acordo? Precisa combinar com os russos. Muito cuidado temos que ter com essa questão, aonde vai ficar esse banco de dados. Concordamos que pode ser que fique dentro da Anvisa, com a gestão da Anvisa, ou então de forma privada com cada laboratório. Mas ter um terceiro ente, uma instituição privada que vá cuidar disso, a gente vê isso como um risco, um perigo até de causar mais um elo, um ponto que vai agregar um valor no produto, onde pode até impactar no preço. Apesar de ter o controle de preço, isso vai aumentar o custo, porque se tiver mais um elo, uma entidade privada que vai cuidar das informações, o armazenamento dessas informações, a gente alerta que isso não é um bom caminho. Mas, a meu ver, isso caberia à própria Anvisa, receber esses dados e torná-los públicos a qualquer cidadão brasileiro. Por que a Anvisa não tem se posicionado a respeito disso, não? Alguém pode responder? Não. Até o momento, a regra vigente diz que tem que mandar para o Marcelo as informações. E o Marcelo já falou que a Interfarma não faz questão nenhuma. Isso é uma informação nova.
Nós defendemos que essa informação, cada elo pode ficar com a informação e a Anvisa pode ir lá e pegar, se ela quiser. Ou pode subir para a Anvisa, para um banco público, como é nos Estados Unidos, como vai ser, né, daqui a 10 anos. Como é na Argentina, como é na Turquia, Sérgio, como é na Europa, a gente recebeu um e-mail aqui da Andréia Pedroso, ela não disse de onde é, não sei se é alguém que vocês conhecem, mas dando algumas informações detalhadas, disse assim, acho que existe uma confusão com relação ao entendimento sobre o modelo americano. O prazo é de 10 anos, o mercado é de 380 bilhões de dólares, o movimento do Brasil é muito menor. O primeiro passo nos Estados Unidos foi estabelecer a comunicação entre os elos de forma eletrônica para enviar os dados do lote. Isso foi concluído em 13 meses. A informação flui no mesmo sentido do medicamento em direção ao varejo. Não existe um banco público. E tem como ponto central ganhos incrementais para o paciente. Gostaria de comentar sobre lá isso. O FDA vai poder ter acesso a todas as informações de todos os elos. Fala, Diga lá, Marcelo. Então, em todos os modelos, tudo tem uma lógica bastante fácil de explicar. Tanto na Europa como nos Estados Unidos, os elos vão manter as suas informações e fornecerão essas informações quando requeridas pela vigilância sanitária. No caso da Turquia, ele é um pouco diferente, por quê? Porque no Brasil nós temos um modelo diferente. 75% das compras de medicamentos são feitas pelo consumidor final na farmácia. No caso da Turquia, grande parte dos medicamentos respondem a um sistema de reembolso do governo. Esse sistema de reembolso estava tendo muitas fraudes. Consequentemente, fazia muito sentido ter o banco público. No caso do Brasil, você vai ter 75% do mercado que é privado, consequentemente, vamos ter a circulação de bilhões de informações, das quais a Anvisa, em um ano, só vai precisar saber de 1 milhão ou menos. Consequentemente, para que precisa onerar o setor público com ter uma monstruosa quantidade de dados de bilhões e bilhões de informações que ela não vai utilizar. Mais uma vez, nós chegamos na forma. Nós chegamos na forma mais uma vez. Não precisa assim. A gente pode, por exemplo, pode ter uma lista negra em algum local. Toda vida que um caminhão for roubado, alguém manda essa informação para a lista negra. Toda vida que uma farmácia for roubada, e acontece muito, leva o estoque inteiro, alguém manda essa informação para a lista negra. Ninguém pode consumir esse medicamento. Por exemplo, isso é uma coisa que pode fazer. A Anvisa pode pegar informações, pode requerer informações para recall, para... estourou, está tendo muito consumo de um determinado mercadoria. Vamos saber o que está acontecendo com esse medicamento específico. Então, assim, o problema é a forma. Se esses dados forem abertos, tem um monte de hacker criativo no Brasil Claro, que poderia óbvio. fazer aplicativo, cruzamento de informações. Por isso que eu insisto que o problema não é o prazo, é a forma. O Brasil precisa sentar, a sociedade brasileira, se vai ser na Câmara dos Deputados e no Senado, que é o que está se propondo essa rediscussão, eu acho que a discussão começou errada, amplia o prazo. Não é bem isso. Talvez tenha dito, amplia o prazo, e o senador Humberto Costa talvez tenha visto isso, olha, talvez precisa de mais prazo, porque o próprio regulador precisa de mais prazo para repensar a forma, gente. Porque, na verdade, o que nós temos que ter é um sistema que seja seguro, transparente, que o consumidor possa consultar o medicamento que está com um problema, o medicamento da blacklist, e que cada informação seja mantida com o seu sigilo necessário. Chegou uma pergunta para a gente aqui, da Adriana Monteiro, nossa amiga de Campo Belo, Minas Gerais. Eu vou passar ela para o Henrique, representando os laboratórios nacionais, que não é meio uma questão específica dos laboratórios, Henrique, mas a pergunta é, a população que pega medicamento nas farmácias populares corre mais risco de acabar pegando remédio falsificado ou vencido? Tenho plena certeza que esses medicamentos não são falsificados, não tem como ser, porque é a indústria farmacêutica que fornece isso para o governo é um grande comprador, ele que faz a aquisição, faz o pagamento, né, para as farmácias, e as farmácias que compram esses medicamentos tem que ter todo um registro, a fiscalização. Agora, se for na farmácia popular, creio que não, muita segurança que não, porque são farmácias que são autorizadas pelo Ministério da Saúde para entrar no programa, num total de mais de 20 mil estabelecimentos. Então, são todos estabelecimentos idôneos que trabalham dentro das boas práticas. Bom,
perguntando aqui para os convidados aqui do estúdio, o Sérgio, por exemplo, a rastreabilidade pode, de certa forma, facilitar até esse processo de compra pelos órgãos públicos? Pode. E aí entra a complexidade do problema. Na pergunta anterior, eu estava dizendo que um posto de saúde lá em Nova York, no Piauí, aliás, no Maranhão, Nova York é no Maranhão, né? Existe uma cidade no Maranhão chamada Nova York, para quem não sabe. Então, tem Carolina, Filadélfia, então, tem de tudo no Brasil. Posto de saúde de Nova York, no Maranhão, que está vinculado à prefeitura do município de Nova York, no Maranhão, na rastreabilidade atual, proposta do jeito, ele vai ter que devolver a informação para o laboratório. Dizendo, olha, esse medicamento aqui foi dispensado para a dona Maria José da Silva Santos, no médico tal. Né? Então, assim, esse grau de complexidade que existe ao envolver o ente público, esse é o principal problema. Que a rastreabilidade vai facilitar o processo? Vai, porque vai, por exemplo, ajudar a controlar o medicamento vencido. Ou o medicamento a não vencer. Que é uma realidade que a gente sabe que tem viu muito agora, no setor público. No domingo a TV Globo mostrou isso a TV Globo mostrou isso no Fantástico domingo agora, no caso de remédios vencidos sendo distribuídos no interior do Paraná, né? A rastreabilidade é boa. O que nós precisamos discutir é a forma que vamos fazer. E o prazo que seja adequado para implantar essa forma. Olha, chegou uma crítica aqui do Miguel de Paiva Dias, de Olinda, Pernambuco, ligou para o 0800-6969, que eu vou passar o esbregue que ele está dando aqui para o Marcelo e para o Henrique, os dois aqui que estão representando laboratórios farmacêuticos, ele faz a crítica. Gostaria de dizer que a bula dos medicamentos está toda errada. Está escrito com letras maiúsculas, deveria estar escrito com letras minúsculas e letras muito pequenas também. Então, ó, tá dado o recado do Miguel de Paiva Dias para vocês informarem os seus associados para aumentar as letrinhas lá. Diga, Marcelo. Na realidade, a legislação que regula as bulas, ela há umas disposições da Anvisa que regulam a forma que essas bulas devem ter. Mas, evidentemente, todas as sugestões são bem-vindas e eu acho que também pode ser dirigida à Anvisa esse questionamento para ajudar na melhora da legislação sanitária. Bom, tá dada a sugestão, viu, Henrique? Você também, ó, fala com seus associados. Concordo plenamente com o que o Marcelo colocou. Beleza, agora vocês podem não esperar a Anvisa, né? Os laboratórios mesmo podem fazer as bulas com letras maiores, alguma coisa assim, por conta própria, né? Não é proibido. Proibido não é, isso aí é uma iniciativa que pode ser feita. Tem que agora estruturar uma quantidade de informações que a norma exige para que caiba, e aí onde o tamanho da letra ela respeita a resolução da Anvisa, a normativa vigente da Anvisa. Por isso essa sugestão seria de bom grado também ser encaminhado para a Anvisa para que faça a revisão na normativa, se for o caso. Tá vendo, Miguel? Ó, você que mandou então a questão pra gente, entra em contato com a Anvisa também. Bom, a gente tá vendo que esse assunto aqui renderia bastante e vai render certamente, não vai acabar aqui a discussão, mas a gente até já chegou num quase acordo aqui, né? Eu espero que vocês agora conversem depois do programa. As perguntas que chegaram aqui pra gente que não foram discutidas vão ser encaminhadas também pela nossa produção a todos. Se vocês puderem responder diretamente ao cidadão também seria interessante e esperamos que haja um acordo em breve. Antes de encerrar o nosso programa, né, porque já estamos no limite do tempo, quero convidar o nosso espectador, o nosso ouvinte, ao programa da sexta-feira que vem, o Participação Popular ao vivo, 6 da tarde, toda sexta-feira. Dessa vez vai discutir por que o brasileiro lê tão pouco. 70% dos brasileiros nem pegaram em um livro sequer em 2014. A média de leitura nacional fica em 1,4 livros por ano, então contando o pessoal que lê, né? E por que isso acontece? O preço ainda é um problema? É um problema cultural? Ou estaria realmente o livro condenado ao fim diante nesse mundo digital e audiovisual em que a gente vive? Então esse é o assunto do Participação Popular da sexta-feira que vem. Nós queremos desde já as suas opiniões, as suas perguntas. Você pode ligar para 0800-619-619 de graça ou mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br. Vou agradecer aos nossos convidados aqui, já estourando o limite do tempo. Henrique Tada, presidente executivo da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, da ALANAC. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês
e é uma expectativa muito grande com esse tema. Terminamos aqui numa condição melhor do que quando eu iniciei o programa, com essa expectativa da extensão do prazo para que todos os elos consigam implementar a rastreabilidade numa totalidade no país. Beleza, grande abraço. Que bom que está saindo com uma sensação melhor. Marcelo Liebhardt, diretor da Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Muito obrigado por ter vindo ao programa, Marcelo. Muito obrigado a todos e a nossa mensagem é: a rastreabilidade não pode parar. Sérgio Mena Barreto, presidente executivo da Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Muito obrigado. A minha mensagem também é que a rastreabilidade não pode parar, desde que seja feita da forma correta, no tempo correto. Eu acho que essa casa, a Câmara e o Senado são um local perfeito para discutir isso, juntamente com a Anvisa, que é o órgão regulador responsável. Maravilha, muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.